De fato, foi você não, é o Renato, você, né? Essa análise que nós fizemos, ela foi absolutamente insuficiente para se compreender a dinâmica histórico-social a partir de uma visão capitalista do mundo e da sociedade. Sem dúvida nenhuma, a sociedade capitalista ela tem como estrutura básica, fundamental, a distribuição da sociedade em classes, né, que a partir de uma determinação econômica, quando se compõem essas classes e como se dão as relações entre elas. E o que determina que alguém esteja numa posição de classe dominante ou de classe dominada, né, é exatamente a medida de poder econômico e, consequentemente, de poder político e de poder cultural, poder de exercer influência, poder ideológico, que é o que determina como uma sociedade capitalista se estrutura, como ela se organiza e como se dá a dinâmica entre os segmentos que constituem, que se formam nessa sociedade. Ela não é algo estratificado, né, definitivo, ela também passa pela dinâmica da realidade, que é uma dinâmica dialética, e não dá para a gente ter a compreensão de uma sociedade de classe que é a mesma, ou seja, nós vivemos numa sociedade de classe e nós vivemos sobre a égide do capitalismo, na sua expressão mais perversa, que é do neoliberalismo, né? Mesmo assim, essa composição de classe, a dinâmica que se dá entre elas, né, sofre alterações, modificações no tempo e que cria condições e possibilidades de se intervir através dessa dinâmica, a partir do poder popular que se exercita, né, da forma política e mais politizada que ela se der, ela vai interferir e ela vai alterar, né, como essa dominação se dá entre as classes sociais. E classe social não é determinada apenas pela questão econômica, que é um erro imaginar também, e pelo fato de alguns segmentos que estavam abaixo da linha da miséria e que ascenderam a uma condição de renda um pouco melhor, e se imagina ou se diz que essas pessoas estão em classe média, primeiro é simplificar demais achar que uma condição de classe ela se determina só economicamente. Tem muito mais outros aspectos que determinam que uma determinada pessoa, um determinado segmento da sociedade ocupa determinada condição de classe na sociedade. Por outro lado, a gente sabe que tem mediações, vivendo no sistema capitalista, tem mediações que fazem com que essa dominação, né, se dê de forma mais intensa ou menos intensa, e onde o poder popular se exercitará no sentido de disputar o poder que está concentrado no Estado, quando esse Estado tem a responsabilidade e o papel institucional de administrar os interesses de classe. E quando a sociedade está mais organizada, e aí o Renato falava, precisa ter uma organização das classes populares para que ela se exercite enquanto classe e ela possa determinar uma outra realidade nessa relação de dominação entre as classes, nessa sociedade capitalista em que nós vivemos. Ascender ao poder, entre aspas, ou ao governo, numa organização social e numa determinação econômica, como se dá numa sociedade como a nossa, né, implica em quê? Em você preservar a estrutura de poder econômico, social, político e a organização de classe nessa sociedade. Então, o que equivaleria, o que justificaria que partidos como os nossos disputassem eleições e chegassem a ocupar espaços de governo? Haverá alguma diferença de serem as forças conservadoras, reacionárias, tradicionais, que sempre ocuparam esses governos e esses espaços de poder, ser substituído por uma outra força política que tem outros compromissos, tem uma outra origem e tem uma outra história? Será que faz diferença? E aí eu acho que a gente tem que questionar a tal da governabilidade. Alguém que vai para o governo, né, que tem uma origem com compromissos diferentes dos compromissos de quem sempre esteve no poder. E aí entra os compromissos com a democracia. A democracia é um valor permanente. Eu não acho que a democracia seja uma questão, seja uma etapa. Não, eu acho que a democracia é um valor permanente. E a radicalização da democracia é que faria
diferença justificaria que partidos mais à esquerda, ou com compromissos, ou pelo menos no discurso, que são forças políticas de esquerda, exercitar uma fatia de poder, maior ou menor, desde que use esse poder para ampliar o poder popular, para poder distribuir esse poder, socializar esse poder com as classes populares, a partir das quais essas forças chegam ao governo. E aí, a lógica da governabilidade, eu acho que termina anulando essa possibilidade de se exercitar um governo diferenciado daqueles que historicamente têm ocupado esses espaços. E aí, eu me contraponho à lógica da governabilidade. Achar que se justifica essa aliança tão ampla, tão larga, tão heterodoxa, tão incoerente, a pretexto de dizer, senão a gente não viabiliza o governo. Mas viabilizar esse governo para quem? Você acha que essa composição de forças, que é a maioria no Congresso, né, vai permitir que se vá além daquilo que garanta e reproduz os interesses desses segmentos? Claro que não. Mas tem outra saída. Não quero dizer que nós fizemos uma gestão socialista em São Paulo. Nós fizemos uma gestão democrática, né, e que nós não nos submetemos à determinação do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo. Portanto, eu governei 4 anos com minoria na Câmara, né, porque ter maioria na Câmara era ter feito concessões de princípios, era ter feito concessões éticas, era ter negado os nossos compromissos históricos, nossos compromissos originais. Isso permitiu que se contribuísse para organizar o poder, as classes populares, os segmentos populares, se exercitando como um poder real e fortalecendo a sua organização. E aí faz diferença. E eu acho que os governos Lula e Dilma não têm feito uma gestão que permita, né, uma aliança com a sociedade civil organizada. Não que deixasse de procurar aliança e construir maiorias circunstanciais no Congresso para aprovar determinadas matérias, mas até para mediar essa relação executivo e legislativo, um governo com o perfil dos partidos nossos, deveria ter uma aliança muito mais clara, muito mais permanente, muito mais direta com a sociedade civil organizada. E se a gente perceber, os avanços que houve são importantes, temos que valorizar, temos que preservar, temos que avançar em novas conquistas, porém, nós temos que reconhecer que o poder popular não avançou nesses governos Lula e Dilma. Veja que o movimento sindical se esvaziou. Por quê? Porque houve uma proximidade, até poderíamos dizer de cooptação, entre a organização sindical e o governo que se entende, que se considera como nosso. E eu, ao governar a Prefeitura de São Paulo, eu percebi a contradição que existe na relação entre o movimento sindical dos servidores públicos e mesmo dos trabalhadores do transporte, na relação com um governo que eles ajudaram a eleger, imaginando ser possível, né, aquele plano de lutas que orienta a militância desses movimentos pudesse ser atingido plenamente num governo por ser o nosso governo. E não é assim por conta da questão da correlação de força. Numa sociedade de classes, né, a correlação de força é que determina o quanto se avança mais ou menos entre os interesses de classe mediado pelo Estado. E o Estado vai ceder à medida em que tiver pressão maior numa classe em relação à outra. Então, eu acho que um dos problemas que eu acho, que eu reconheço nos governos Lula e Dilma, é que ela ficou muito determinada, os seus governos estão muito condicionados à maioria do Congresso, em nome da governabilidade, e esqueceu e absolutamente secundarizou a relação com os movimentos sociais, os movimentos populares, o movimento sindical, e estabeleceu uma relação de proximidade que eu acho que não é adequado para a autonomia, a independência e o poder real da sociedade civil quando ela se organiza, sobretudo quando se organiza a partir de uma condição de classes. Eu acho que uma das grandes é o método de gestão. Não há um método de gestão democrático nos governos, dos nossos governos, desses 3 últimos governos. E o movimento popular, o movimento social, o movimento sindical sofreram
um retrocesso na sua organização, no seu poder de pressão, né, da sua consciência de classe. Eu acho que essa foi um dos grandes problemas que ocorreu ou tem ocorrido nesses governos. Uma outra questão é que as questões estruturais estão intocadas. O governo não enfrentou os problemas estruturais no curso desses 3 governos. E fez isso exatamente porque está subordinada a essa aliança tão heterodoxa. Eles não querem, por exemplo, fazer a reforma agrária, e ter a bancada ruralista lá. Eles não querem fazer a democratização das comunicações, porque eles se submetem exatamente ao poder da mídia, na perspectiva, inclusive eleitoral. E nesse sentido, eu acho que, mesmo não havendo, né, uma correlação de forças que seria necessário para se fazer essas reformas estruturais, caminhar na perspectiva de introduzir algumas mudanças mais estruturais, mais estratégicas, acumularia forças para, num outro momento, a partir da mudança da correlação de forças, a gente avançar para além daquilo que se conseguiu avançar até agora. Por exemplo, louva-se bastante o programa Bolsa Família, que acha-se que houve uma distribuição de renda. Não houve distribuição de renda, houve uma transferência de renda. Uma transferência de renda através do quê? Da transferência de recursos públicos que poderiam estar sendo destinados a outras políticas de saúde, de educação, de saneamento básico, de geração de emprego, etc., e se transferiu para uma ação compensatória através dos programas de Bolsa Família. Então, eu acho que isso é ruim, do ponto de vista de construir a organização popular, de avançar na correlação de forças e de ter condições de enfrentar as questões estruturais. Por exemplo, a política de salário mínimo, de reajuste para além da inflação, é um mecanismo de distribuição de renda, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, uma questão que poderia distribuir renda e não se enfrenta é a questão da estrutura tributária. Né? A distribuição da carga tributária de forma desigual, de modo a penalizar quem tem mais, né? E isentar quem tem menos, né? Seria uma forma de distribuir renda fazendo justiça fiscal. E até hoje está intocada a reforma tributária. Portanto, mecanismo de distribuir, por exemplo, tributar a fortuna, tributar o capital, tributar o patrimônio. Isso seriam temas de uma reforma tributária, né, de um governo progressista, de um governo com vocação socialista, digamos, de convocação, porque não, estamos longe de chegar lá, mas estaria efetivando uma distribuição de renda através de mecanismos de políticas públicas, mesmo nos marcos desse modelo que ainda vige em nosso país. Portanto, essas questões não se enfrentam. A reforma urbana também não se enfrentou até agora. A reforma do Estado, nós temos um Estado patrimonialista a serviço de uma minoria, tem um Estado concentrador de poder na União, que é a única esfera que tem poder real. Vai se tirando o poder ou diminuindo o poder das duas outras esferas, os estados e os municípios. Historicamente, os municípios, como esfera de poder do Estado, sempre foram esvaziados de poder institucional, de poder sobre políticas estratégicas, e fica à mercê, né, das decisões da União, e o bolo tributário fica concentrado apenas na União. 60% do bolo tributário fica com a União. 20 e poucos por cento com os estados e 14, 15% com os municípios. E o município é a face visível do Estado diante do cidadão. E é exatamente por isso que, historicamente, se esvaziou o poder municipal, porque o poder de pressão da cidadania sobre o Estado, no âmbito local municipal, né, e a capacidade de influenciar nas decisões do Estado, do governo local, do governo municipal, daria certamente uma melhor correlação de forças para que as coisas se dessem e se decidissem no interesse da maioria. Então, eu acho o seguinte: nós não temos, né, objetivamente, condições objetivas para já apontarmos na perspectiva de uma condição de correlação de forças que se pudesse ter um governo, né, plenamente autônomo e independente das classes dominantes, e não dependesse do Congresso.
Mas se a gente tivesse, inclusive, uma correlação de forças melhor, a gente teria uma composição melhor no Congresso. A representação do Congresso se daria de forma muito diferente daquela que se dá hoje, onde se reproduzem os privilégios e onde o poder real está a serviço de uma minoria, que são as classes que detêm o poder econômico e, consequentemente, o poder político. Portanto, eu acho que nós não temos correlação de força suficiente para que aquele sonho do socialismo que nos anima, nos alimenta e nos move, possa se realizar a médio prazo, mas tem que continuar sendo uma meta e um objetivo que a gente busque, que a gente tente a avançar e acumular. Porém, faz diferença se você tem à frente do Estado um governo efetivamente democrático, radicalizando o exercício da democracia direta e da democracia participativa, criando mecanismos de consulta real, concreta, sobre questões estratégicas, como as prioridades orçamentárias, a aplicação dos recursos, os investimentos que o governo faz, diferentemente daquilo que se dá, inclusive, nos nossos governos. Mas eu não quero achar que os governos anteriores não faz diferença. Faz diferença sim, faz diferença, inclusive, se no momento da gente conseguir convencer os partidos que estão no governo, não aqueles cuja aliança não tem nada a ver entre si quanto identidade ideológica, programática e política, mas quando forças com um mínimo de coesão e de coerência assumir esse Estado mesmo nos contornos do capitalismo, nos marcos do capitalismo, a relação com a sociedade civil e a possibilidade de fazer a sociedade civil protagonizar o exercício do poder na sociedade, se conseguirá. Não estou falando em etapas, o Renato também falou. Também não acredito em desenvolvimento e transformação por etapas, porque ela é funcional, a etapa é funcional. Ela começa uma, termina a outra, e isso não corresponde à dinâmica da realidade e o caráter dialético do processo social. A transformação tem que se dar por saltos, tem que se dar dialeticamente, e para isso tem que haver condições de força e de estratégia e de tática política, e isso passa por um quadro partidário muito diferente do quadro partidário que se tem hoje. Não se pode dizer que esse quadro partidário, inclusive do nosso campo, esteja em condições e à altura de fazer avançar uma perspectiva de transformações estruturais em nosso país. Eu acho que as questões mais importantes, se quanto ao meu partido, não faço nenhuma diferença do meu partido hoje, o PSB, com o que a gente critica e avalia e analisa com pesar em relação ao meu partido original, o Partido dos Trabalhadores. O PSB é a mesma coisa, o PCdoB. Eu acho que nós perdemos muito da nossa identidade e dos nossos compromissos históricos a partir do momento